Durante todos os domingos deste mês de janeiro, nós vamos aprender a caminhada para viver a fertilidade apostólica. O que é a fertilidade apostólica? É o novo tempo que Deus tem reservado para todos nós que estamos aqui nessa noite. E você precisa compreender que Deus tem um novo tempo para a tua vida em nome de Jesus. A luta, a dificuldade, a adversidade para o servo de Deus só tem uma serventia. Para aquele que não tem o Espírito Santo de Deus, a luta, a adversidade, a dificuldade traz o que? Paralisia, traz desânimo e até no final traz para muitos morte. Muitos não estão morrendo fisicamente, mas estão morrendo espiritualmente, estão morrendo na alma. Para nós servos de Deus, nós precisamos compreender que Deus tem sempre dois tempos. Deus para a tua vida tem dois tempos, querido, amém? Diga assim, para a minha vida Deus tem dois tempos. O tempo da luta e o tempo do milagre. Nós lemos aqui agora, Joel, capítulo 2, versículo de 23 a 27. Se você ler o livro de Joel inteiro, e é um livro fácil de ler, são 3 capítulos. Se você ler o capítulo de número 1, você vai ver a situação do povo de Israel naquele tempo. Joel 1 fala sobre uma grande praga que Deus liberou sobre os filhos de Israel. E os gafanhotos, todos esses gafanhotos que nós lemos aqui, o gafanhoto migrador, o destruidor, o cortador, eles vieram contra o povo de Israel e eles acabaram com tudo o que existia. Essa época do povo de Israel, com toda certeza, era uma época de grande miséria. E você de repente entrou aqui nesta noite na mesma situação do povo de Israel. De repente você está miserável em alguma coisa. Alguns estão miseráveis no espírito, outros estão miseráveis na alma, outros miseráveis até na condição financeira. Mas eu vou repetir essa palavra sobre a tua vida em nome de Jesus. Deus tem dois tempos na tua vida, o tempo da luta, mas Ele tem o tempo do milagre, e começou agora a fertilidade apostólica sobre a tua vida, em nome de Jesus. Agora, a promessa do Senhor vai se manifestar, aquilo que Deus projetou, aquilo que Deus falou, o Senhor vai cumprir na plenitude da tua vida em nome de Jesus Cristo. Que a minha alma é atingida por Satanás de 3 maneiras. 3 são as ações do diabo nas nossas almas para que nós nos tornemos estéreis. A primeira ação do diabo qual é? É nós muitas vezes irmos contra a palavra. Diga assim: nunca na minha vida eu vou contra a palavra. Vamos ler Gênesis capítulo 20, versículo de número 18. Gênesis 20, 18. A palavra do Senhor diz, em Gênesis capítulo 20, versículo de número 18, assim: porque o Senhor havia tornado o quê? Estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de... Queridos, Abraão tinha uma palavra sobre a vida dele, tinha ou não tinha? O Senhor, quando separou Abraão, falou que dele surgiria uma grande nação. E quando Abraão teve um encontro com o Senhor, qual era a condição de Abraão? Estéril, porque Abraão era casado com quem? Se você vier no céu, você vai conhecer essa história e vai ficar facinho para você. Abraão era casado com Sara. Ambos tinham uma idade avançada. Ambos eram, entre aspas, idosos. E eles não tinham filhos. E para o judeu não ter filho realmente era uma grande desonra e vergonha. Eles eram estéreis. Mas aí Abraão num dia foi chamado pelo Senhor. E o Senhor falou que Abraão sairia da condição de estéril para uma situação fértil. E ele com Sara teria um filho chamado Isaque. E de Isaque viria a grande nação. Mas Abraão, em um determinado momento da vida dele, o que ele fez?
Ele foi contra a palavra do Senhor. Ele agiu contra aquilo que Deus já havia ensinado a ele, já havia ministrado a vida dele. Porque nós lemos aqui, em Gênesis 20, 18, o quê? O momento de mentira na vida de Abraão. Abraão, com medo que os homens raptassem a Sara, fez com que Sara mentisse. Fez com que Sara falasse que não era esposa dele, que Sara era a sua irmã. E, por ir contra a palavra, o que aconteceu? De uma situação fecunda, partiu para uma situação estéril. Na minha vida e na tua vida se processa da seguinte maneira: quando Deus nos dá uma palavra, cabe a mim e a você só um caminho: confiar na palavra do Senhor, não obstante a luta ou a dificuldade. Porque se eu vou contra a palavra, eu desabilito a palavra do Senhor na minha vida, e eu começo a caminhar no caminho da esterilidade. Diga-se: Senhor, eu nunca vou contra a tua palavra. Eu não preciso nem perguntar aqui nessa noite, mas quem aqui já deixou de praticar as coisas do Senhor, saiu debaixo da cobertura, isso e aquilo, e de repente a vida toda deu uma enrolada? Quem já viveu isso aí? Você sabe, querido, eu acho que todos nós já passamos por isso, amém? Nós somos homens, é normal. Só que o diferencial para viver a fecundidade é o quê? É nunca ir contra a palavra do Senhor. E hoje o Senhor coloca na tua vida um espírito como você nunca teve, em nome de Jesus. E eu declaro: nada vai te abalar em nome de Jesus Cristo, amém? Deus falou que vai te curar, glória a Deus, essa é a palavra. Você pode ir até lá para o hospital e ficar lá, sabe, ter uma palavra contra, mas tem uma palavra e ela vai se reverter em milagre nas nossas vidas, em nome de Jesus. Deus falou que o teu marido vai se converter, vai ser uma bênção, glória a Deus. Você pode até chegar na tua casa, lá ele está meio alcoolizado, largado, mas tem uma palavra. Não vá contra a palavra, porque a fecundidade, a fertilidade do Senhor vai se manifestar na tua vida, e o milagre será colocado nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo, amém? Diga: Senhor, eu nunca vou contra a palavra, amém? Qual é a outra ação do diabo para que nós sejamos roubados naquilo que é a fertilidade do Senhor? É quando nós muitas vezes, de maneira religiosa, vamos contra o ungido do Senhor. Diga assim: nunca na minha vida eu vou contra o ungido do Senhor. E diga assim: Senhor, me dá discernimento, inteligência e força para nunca ir contra o ungido do Senhor. Vamos ler 2 Samuel capítulo 6, versículo 23. 2 Samuel 6, 23 conta a história de Mical. Quem foi Mical? Esposa de? Se você vier no céu, você vai aprender quem foi Mical. Aliás, quem assistiu aí aquela série da Record, né? Davi, legal, vale a pena. Mical, filha de Saul, que não teve, fala bem alto, Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia, amém? Mical era uma mulher fértil, Mical era a esposa de Davi, Mical entregou filhos a Davi, mas, porque ela, de maneira religiosa, foi contra o ungido do Senhor, a infertilidade entrou na vida dela, ela se tornou estéril, a esterilidade se manifestou. Preste atenção: quando eu vou contra a palavra do Senhor, a esterilidade se manifesta. Quando eu vou contra o ungido do Senhor, a esterilidade se manifesta na minha vida. Sabe, se você ler este capítulo inteiro, você vai entender. 2 Samuel capítulo 6 fala sobre o quê? Sobre o momento em que Davi teve uma grande vitória. Davi reconquistou a arca do Senhor. Só que graças a Deus que Davi não era um homem religioso. Por isso que a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele não era religioso. Davi, como ele não era religioso, quando ele teve uma grande vitória, a palavra fala que ele tirou a roupa e saiu o quê? Dançando. Eu não vou fazer isso nunca, amém, querido? Em nome de Jesus. Se Deus falar, aí já é outro papo, né? Mas acho que Deus não vai querer isso, né? Com certeza. Mas aí ele saiu dançando, feliz pela vitória. Aí Mical, a história diz que ela saiu na sacada, olhou e falou: esse ungido aí tá doido,
Esse ungido aí está pregando heresia, está não sei o que. Que papo é esse? Dançando pelado. Ela foi contra quem? Porque Davi era. Tome cuidado, querido. Tome cuidado para que você nunca vá contra o ungido de Deus. E se algum dia você tiver dúvida, sabe o que você faz? Você levanta as suas mãos e fala: Senhor, faça juízo dessa causa. Você não pode julgar ninguém. Fala para quem está do lado: você não pode julgar ninguém. Amém? Ninguém que está aqui neste culto ou me ouvindo pela internet pode julgar ninguém. E em terceiro lugar, a terceira ação do diabo na vida das pessoas para tornar elas estéreis é quando nós quebramos a nossa aliança com os nossos dízimos. Diga assim: eu nunca vou atrair a esterilidade por não entregar o meu dízimo. Vamos ler para terminar Ageu capítulo 1, versículo de número 10 e 11. Ageu 1, 10 e 11. Quem está entendendo essa palavra aí? Deus está motivando, dá um amém apostólico aí. Glória a Deus, aleluia. Ageu 1, 10 diz assim: por isso, os céus sobre vós, por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra, o quê? Versículo 11 agora. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre quem? Os homens, os animais, e sobre todo o trabalho. Amém? A esterilidade se manifestou quando o homem quebrou a aliança com o Senhor em relação ao dízimo e à oferta. O livro de Ageu nos ensina isso, queridos. Esse tempo, se você vier no CEA, que é o Centro de Estudos Apostólicos, você vai estudar o livro de Ageu. E no livro de Ageu, você vai aprender algo muito, muito importante, que era a época de maior prosperidade do povo. Mas o povo, na sua prosperidade, ele o quê? Se enganou. E ele deixou de fazer o que era o certo. Rompeu o dízimo, rompeu a oferta. E aí habilitou o quê? O que nós lemos, a esterilidade. Parou de chover. Tudo ficou seco, os homens ficaram estéreis, os animais começaram a morrer, porque o homem habilitou. Em Malaquias 3, fala o quê? Que com maldição nós somos o quê? Amaldiçoados. Ninguém faz o mal na tua vida, querido, é você que faz o mal. Você sabia disso? Diga assim: ninguém tem o poder de fazer o mal na minha vida. Amém? Agora, o que o diabo quer é que nós fiquemos em dúvida do que aquilo que Deus é capaz de fazer. E eu só tenho uma coisa para terminar, para falar para você nessa noite: o meu Deus e o teu Deus só é o Deus do impossível. Acabou. O meu Deus e o teu Deus é o Deus do impossível. Acabou. Acabou.